Dostoiévski, considerado o maior romancista da Rússia, escreveu um texto chamado Dois Suicídios, em que relata a morte de duas mulheres. No bilhete deixado pela jovem Elisavieta Alexandrovna Rezin, que se matou aos 17 anos em dezembro de 1875, ao inalar um tecido de algodão com clorifórmio, ela escreve: "Vou empreender uma longa viagem." Ao longo de toda a história humana, temos o relato de pessoas que colocaram fim às próprias vidas, que empreenderam a longa viagem em direção à morte. Judas Iscariotes, ao se arrepender de trair Jesus, enforcou-se. Um milênio antes dele, o rei Saul se matou para não cair nas mãos dos inimigos. As artes nos dão diversos exemplos. As conhecidas mortes de Romeu e Julieta na obra homônima de Shakespeare, o suicídio do jovem Werther, em Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Wolfgang Goethe. Disse que por causa dessa obra vários jovens imitaram o personagem e se mataram, criando posteriormente o famoso efeito Werther, cunhado pelo sociólogo David Phillips, onde suicídios influenciam novos suicídios. No balé, vemos as mortes auto-infligidas de Odette e Siegfried, na versão revisada de O Lago dos Cisnes, obra originalmente composta por Tchaikovsky no século XIX. As óperas, conhecidas por terem finais trágicos, também falam de suicídio. Tosca, personagem da ópera de mesmo nome, escrita por Giacomo Puccini, se joga do alto do castelo para não ser presa. Ou em Tio Tio San, de Madama Butterfly, também de Puccini, que faz o ritual japonês do seppuku após ser rejeitada por quem amava e quem era o pai de seu filho. Outra obra de Puccini, chamada Gianni Schicchi, tem uma área famosa chamada O Mio Babino Caro. Nessa área, a personagem chora ao pai, que se não pode ter aquele a quem ama, se matará, tirando-se da Ponte Vecchio, ao rio Arno. Giuseppe Verdi compôs Aida, em que a personagem de mesmo nome entra na câmara em que seu amado Radamé irá ser enterrado vivo para morrer com ele, enquanto cantam o belíssimo dueto O Terra Addio. Obras mais populares também tratam o mesmo. É na música No Surprises, de 1997, que o cantor Tom York, com sua cabeça enquadrada dentro de uma espécie de capacete espacial, vai sendo submerso, olhando para nós enquanto canta o que provavelmente é o seu suicídio. Um coração cheio de aterro, um trabalho que lentamente o mata, possivelmente de tédio, feridas notadamente emocionais que não saram. Olhando no espelho, o autor se vê cansado e infeliz. Ele fala de respirar monóxido de carbono, morrendo de forma silenciosa, sem alardes. O suicídio faz parte da experiência humana. Mas por que as pessoas fazem isso? As razões para isso podem ser as mais diversas, como nas obras que a gente citou. Não sabemos pelo bilhete de Elisavieta o motivo que a levou a se matar. Dostoiévski questiona se seria o tédio pela linearidade da vida. Ele também escreveu: para alguns observadores, todos os acontecimentos da vida se desenrolam na mais comovente simplicidade, e são tão óbvios que não há sobre o que pensar. Não há sequer algo que mereça ser visto. Outro observador dos mesmos acontecimentos pode ficar tão alarmado que, como acontece com frequência, sem forças para sintetizá-los e simplificá-los, transformá-los numa linha reta e com isso tranquilizar-se, recorre a um novo tipo de simplificação e pura e simplesmente crava uma bala na testa para extinguir de uma só vez sua mente exaurida junto com todas as suas questões. Esses são apenas os dois extremos, mas é entre eles que reside todo o sentido disponível ao ser humano. Dostoiévski clarifica dois extremos, em que um segue a vida como ela é, sem se dar conta das coisas que acontecem, enquanto o outro se preocupa tanto com o sentido das coisas que não aguenta mais viver. Parece que o suicídio é um ato próprio do ser humano. Há dúvida se animais se suicidam. É como se apenas seres racionais fizessem esse ato, que parece tão irracional. O psiquiatra Viktor Frankl escreveu: quando me perguntam como explicar o advento desse vazio existencial, cuido então de fornecer a seguinte fórmula abreviada. Em contraposição ao animal, os instintos não dizem ao homem o que ele tem de fazer. E diferentemente do homem do passado, o homem de hoje não tem mais a tradição que lhe diga o que deve fazer. Não sabendo o que tem e tão pouco o que deve fazer, muitas vezes já não sabe mais o que no fundo quer. Assim, só quer o que os outros fazem, conformismo. Ou só faz o que os outros querem que faça, totalitarismo. Em outro escrito, chamado O Veredito, publicado logo em sequência a Dois Suicídios, Dostoiévski escreve a carta de despedida de uma personagem, também suicida. Nesta carta, o homem constrói seu raciocínio, explicando o motivo de se matar, e ele fala da semelhança de certos homens com animais. Melhor seria se eu tivesse sido criado como todos os animais, isto é, uma criatura viva, mas não racionalmente consciente da própria existência. Minha consciência não é harmonia, mas exatamente o contrário, desarmonia, pois sou infeliz com ela. E falando sobre aqueles que vivem felizes, ele diz que são os que vivem como animais, ou seja, comem, bebem, dormem, constroem ninhos e se reproduzem.
Para ele, é insuportável não obter respostas às perguntas que tem, nem que tudo poderá acabar em nada. É diante disso que ele diz: uma vez que, enfim, nessas condições, assumo simultaneamente o papel de acusação e defesa, réu e juiz, considero essa comédia absolutamente estúpida da parte da natureza, e de minha parte, humilhante ter de suportá-la. Portanto, na qualidade indubitável de acusação e defesa, juiz e réu, condeno a natureza, que de forma tão insolente e sem cerimônia, me causou sofrimento, a aniquilação. Uma vez que não sou capaz de destruir a natureza, destruirei a mim mesmo, unicamente pelo tédio de ter de suportar uma tirania pela qual não há culpados. David Goodall, um cientista australiano de 104 anos, viajou até a Suíça para se matar, já que seu país permite a chamada morte assistida. David já estava cansado de viver e alegava que a sua qualidade de vida havia se deteriorado. Ele foi para uma clínica e, após comer sua refeição e sobremesa preferidas, assinou documentação necessária para o ato. Aprendeu e testou como acionar o dispositivo para lhe causar a morte. Deitou-se na cama, acompanhado dos familiares, e girou a pinça colete do ECMO, liberando a injeção de substância mortífera enquanto ouvia a Nona Sinfonia de Beethoven. De todas as formas, percebe-se que o suicida não pratica o ato para piorar, mas para fazer algo que para ele lhe fará melhor. Como diz Pascal, o homem sempre busca a felicidade, pois todos os homens desejam ser felizes. Isso é sem exceção. Alguns meios diferentes que eles empregam lá, todos eles visam esse objetivo. O que faz um ir à guerra e outro não, é o mesmo desejo que existe em ambos, acompanhado por visões diferentes. A vontade nunca faz o menor movimento, exceto em direção a esse objetivo. É o motivo de todas as ações dos homens, mesmo daqueles que se matam e se enforcam. Para Pascal, os que se matam estão buscando ser felizes. A personagem da música do Radiohead, Elisavieta, Judas, Saul, Romeu, Julieta, Werder, Odette, Siegfried, Tosca, Tio Sam, Aida, David, todos buscavam a própria felicidade. Todos queriam melhorar. O problema é que a melhora está em outro lugar. A solução para o suicídio, então, é uma solução na área da felicidade. E como podemos encontrar melhora, de fato, na vida? Ou propósitos e razões que façam com que dar cabo da existência não pareça a solução para situações difíceis. Não quero dizer que as pessoas não devem ou não podem pensar sobre o suicídio, mas as pessoas não podem se deixar entregar a um desejo tão deturpado. Primeiramente, temos que lembrar que a vida foi criada por Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em segundo lugar, temos que lembrar que fomos criados à imagem de Deus, porque criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em terceiro lugar, temos que lembrar que cada um de nós foi cuidado por Deus desde a concepção. Em quarto lugar, lembrar que há tempo para tudo, inclusive para o choro. Em quinto lugar, lembrarmos que nesse mundo teremos aflições, mas que não sabemos o bem que nos aguarda no futuro. Voltando ao texto de Dois Suicídios, Dostoiévski nos diz: contudo, é claro que nunca será possível esgotar todo o acontecimento, nem alcançar o seu princípio e fim. Conhecemos apenas o essencial do visível cotidiano, e ainda assim só de vista. Já o princípio e o fim ainda representam para o ser humano algo fantástico. Muitos homens de fé do passado passaram por experiências como as nossas. Tiago nos diz que o grande profeta Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Os grandes homens do passado eram sujeitos às mesmas dores que cada um de nós, e ainda assim permaneceram. George Atienza, no livro Homem de Deus, diz que Elias era um homem. Além disso, poderíamos dizer que ele era bem latino, um homem apaixonado, possuído por suas emoções, um ser humano semelhante a nós, portanto vulnerável. Sabemos que em determinado momento Elias estava deprimido e queria morrer. No entanto, conforme lemos em 1 Reis, Deus manda um anjo para cuidar de Elias e se apresenta a ele em uma brisa suave. Podemos encontrar sentido no sofrimento quando entendemos que há um Deus que não nos abandona e que mesmo em situações tão difíceis, quando pensamos em morrer, anjos de Deus podem ser enviados para nos consolar, que o Senhor pode se revelar em brisa suave, nos trazendo uma paz tão desejada que é um prenúncio da paz eterna prometida por Deus. Victor Frankl diz que ao cumprir um sentido, o homem realiza a si mesmo. Se cumprirmos o sentido do sofrimento, realizamos então o que de mais humano o homem tem. Amadurecemos, crescemos para além de nós mesmos. Precisamente aí, onde nos encontramos desamparados e desesperados, quando enfrentamos situações que não se podem mudar, precisamente aí é que somos chamados e nos é exigido a mudar a nós mesmos. Em sexto lugar, podemos lembrar que Deus enxugará todas as lágrimas do nosso rosto. Setembro Amarelo é um tempo para lembrarmos que podemos procurar ajuda, podemos procurar amigos, podemos procurar médicos e psicólogos, podemos procurar discipulado, podemos procurar aconselhamento. Podemos procurar o sentido e, acima de tudo, podemos procurar a Deus. Quem dera que o personagem de No Surprises contemplasse a casa e o jardim não no alívio de uma morte auto-afligida, mas no alívio dos novos céus e na nova terra, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aguenta firme, a paz em Cristo já vem.